Dada a função f de x igual a x vezes raiz de 6 menos x, qual o intervalo de concavidade e os pontos de inflexão da curva? Marque a alternativa correta. Olha só, essa questão aqui eu vou analisar com vocês a respeito do ponto de inflexão e concavidade. Eu não vou fazer ela porque são muitos cálculos e eu não acho que vale a pena, então eu vou deixar como exercício para vocês, tá? O que é um ponto de inflexão? Né? Um ponto de inflexão é quando eu tenho uma função e eu tenho que daqui para cá a minha concavidade é para baixo e daqui para cá a minha concavidade é para cima, certo? Aqui também, olha só, eu tenho uma concavidade para cima, aqui eu tenho uma concavidade para baixo. Olha só quantos pontos de inflexões existem em um seno, né? Muitos, né? Concavidade para cima e concavidade para baixo. Isso é, se eu não me engano aqui, x a terceira mesmo. Então tem uma concavidade para baixo e outra concavidade para cima. Vamos analisar a nossa questão aqui pelo Google, nosso amigo aqui. Ela é x vezes 6 menos x, né? Deixa eu só ver. Isso. Só que raiz, ou seja, isso daqui é elevado a 1/2. Entre parênteses, tá? Olha só a nossa questão. Então, nesse ponto aqui, ó, aproximadamente 4, alguma coisa, tá? Eu vou ter um candidato a ponto de inflexão. Isso daqui é quando a minha derivada segunda ela é igual a zero, certo? Então, se você pegar a função derivar uma vez e derivar duas vezes igual a zero, você vai achar esse ponto aqui, onde ela muda, né? Só que eu tenho aqui uma concavidade para baixo e também outra concavidade para baixo. Então, esse daqui não é um ponto de inflexão. Esse daqui é um candidato a ponto de inflexão quando você deriva duas vezes igual a zero, certo? A gente pode abrir mais essa função aqui. Ela só vai até 6, olha só. Né? Então, essa função aqui, ela não tem ponto de inflexão. Ela não tem ponto de inflexão. E como que você vai descobrir isso, né? Derivando ela duas vezes e igualando a zero. Se você fizer isso, se você derivar ela duas vezes, f' de x, depois f duas linhas de x igual a zero, e eu quero que vocês façam aí, tá? Vocês vão achar dois pontos, um igual a 8 e outro igual a, eu não sei exatamente aqui, mas 4, alguma coisa, 4,3, 4, alguma coisa, tá? Vou botar aqui 4,3, aproximadamente 4,3. Com certeza entre 4,2 e 4. Não é possível de você errar e pode ficar tranquilo. Você tem que achar 8 e... Só que o 8 ele não está nem mesmo está na nossa função. Tá? É apenas um candidato. Porque se eu colocar 8 aqui, o que é que acontece? Ela fica imaginária. Certo? Então a questão ela pergunta: qual é o intervalo de concavidade e os pontos de inflexão da curva? Marque a alternativa correta. Ela não possui ponto de inflexão. Seria isso daqui, uma concavidade para baixo e depois uma concavidade para cima. Lembrando que se você derivar duas vezes e o resultado for maior do que zero, eu posso fazer uma analogia com uma parábola assim, né? X ao quadrado não é assim? Então eu tenho uma concavidade para cima. E se você derivar duas vezes e for menor do que zero, é como se eu tivesse uma parábola assim e a minha concavidade é para baixo.
Então, se você derivar duas vezes e colocar dos pontos de menos infinito até 6, que é o máximo que eu posso vir aqui, tá? Você sempre vai achar que a derivada segunda vai ser menor do que zero. Né? Então, qual é o intervalo de concavidade? O intervalo de concavidade é de menos infinito até 6. Né? Porque depois de 6 aqui, ela se transforma em número... Questão interessante essa. Ela se transforma em número irracional, ou melhor, imaginário, e eu não tenho mais concavidade, né? Eu não conheço concavidade de um número imaginário, pelo menos pra gente não existe, tá? Tá aí uma coisa interessante, né? Eu, o número imaginário é um número, né? Então ele pode ser qualquer um. Aliás, ele é um número imaginário, é um número aí. Possa ser que exista uma concavidade imaginária, mas isso realmente não é escopo aqui, tá? O objetivo aqui é passar na marinha somente. Então a alternativa A, né, é a nossa alternativa correta. Então o que é que você tem que fazer? Derive isso aqui uma vez. Regra do produto. Pois deriva duas vezes. Aí você vai usar a regra da, do quociente da derivada. Depois igual a zero. Acho ponto 8 e 4,3. Olha só. Diz que existe no 8 aqui uma concavidade, né? Será se seria uma concavidade imaginária? Né? Vai jogar 4,3, fazer o intervalo, que aqui você não sabe. Você não sabe como é o gráfico lá. Então achei 4,3. Aqui o meu f duas linhas de x é zero. Então calculo para qualquer número. Eu sugiro a você achar o zero, colocar o zero e ver se a minha derivada, né, é menor do que zero. E sim, quando você colocar o zero vai ser menor do que zero. Depois você vai colocar o 4,3, pode colocar qualquer número, com exceção do 6, que aí você vai achar zero, tá certo? E aí você vai achar também a derivada menor do que zero. Olha só que questão trabalhosa, né? Simples, mas trabalhosa.